Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de português, nós vamos falar sobre frase, oração e período. Vamos ver aí o que é uma frase. Gente, a frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa o quê? Que a frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, sem a necessidade obrigatória de existir um verbo. Então, frase é aquele enunciado que a pessoa entenda, né, que entende, independente do verbo, tá? Não é necessário que na frase apareça aí um verbo. Então, se eu falo parabéns, você entendeu o que eu quis dizer? Parabéns é uma frase. Por quê? Porque parabéns não tem nenhum verbo, tá? Te amo também é uma frase, tá? Então, frase é exatamente um enunciado que é capaz de transmitir um sentido completo sem a necessidade que apareça aí um verbo. E a oração? A oração é uma unidade sintática e trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Na oração, sim, é obrigatório que apareça algum verbo. Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é traduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. E geralmente a oração apresenta também um sujeito, que são os termos essenciais, integrantes ou acessórios de uma oração e que nós vamos ver aí na nossa próxima aula. Então, quando eu falo corra, corra é uma oração. Por quê? Porque aqui ela é um verbo, né? O verbo correr, que está aí conjugado. Então, corra, por aparecer aí o verbo, é uma oração. Ana saiu cedo hoje e voltou tarde. Aqui também eu tenho uma oração, porque nós temos a presença do verbo sair e do verbo voltar, né? Conjugado. Então, sim, aqui eu tenho uma oração. Já o período, gente, trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui também sentido completo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação e na escrita não são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita aí sua extensão. E os períodos, gente, dividem-se em simples e composto. Tá? Então, no período simples, são aqueles construídos, né, por uma oração, ou seja, é um enunciado com apenas um verbo e que também tem sentido completo. Então, período simples tem apenas um verbo. Tá? Os dias de verão são muito longos. Aqui eu tenho a presença do verbo ser, né, conjugado. Então, só tem um verbo. Aqui nós temos um período simples. E o período composto é aquele constituído por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos, tá? Então, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, é um período composto aí por 3 orações, que é os verbos ligar, dizer e vir. Então, período simples, apenas um verbo, período composto, 2 verbos ou mais, tá? Então, hoje aqui nós vimos frase, oração e período. E na nossa próxima aula nós vamos ver aí sujeito e predicado, que são os termos essenciais de uma oração. Agora, dando continuidade, quero que vocês peguem o caderno de vocês e façam em seu caderno 5 frases e 5 orações. Aí depois que vocês fizerem, vocês vão me mandar foto no WhatsApp para que eu possa corrigir as frases e as orações de vocês, tá? É também para copiar essa matéria, tá? Dos slides no caderno de português, tá? Então, copiar a matéria e em seguida fazer essa atividade e mandar foto no meu WhatsApp, tá bom? E aí, na nossa segunda aula de português de hoje, nós vamos ver sujeito e predicado. Até lá!